apenas pelo pão, não peça apenas por um mundo sem conflitos, não peça apenas proteção, não peça apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos seus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Boa noite. Como é que passaram o primeiro dia da semana? Dá para ver pelo rosto de cada um. Tem uns que se esbaldaram. Tá com aquele rostinho de cansaço assim, não é? De cansado. Outros parece que descansaram, estão assim animados. Chegou a hora de recebermos um abraço fraterno das pessoas. E eu quero que todos recebam pelo menos um abraço. Eu hoje vou abraçar a Thaís, que vai ter bebê terça-feira, é isso, Thaís? Ela e o marido estão felizes ali esperando o bebê. O meu abraço especial vai ser para elas. Eu também quero que o Ney fique em pé para receber abraço. Os que eu já conheço, que estão nos visitando. Quem mais está por acaso aqui nos visitando? Fique em pé aí, mocinha. Você também? Ele? Fica aí, você já pode caprichar um abraço. Vamos lá então, gente, recepcionar essas pessoas. O que a gente faz? Os de casa aí, levante, vão lá, abrace alguém aí do lado. Seja bem-vinda. Tudo de bom. Seja bem-vinda, querida. Tudo de bom. Sou um candidato ao batismo também. Que bom. Thaís, parabéns. Seu maridão.
Mateus. E aí, baianinho? E aí, todo mundo ganhou um abraço? Silas, que chegou agora, ganhou um abraço de alguém? Dê aí para não ficar carente. Ok. Ney, ganhou quantos abraços? 10? Ah, tá com a autoestima lá em cima, né? Que beleza. Você da asa ganhou quanto? 10 também? Tá bem. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, porque Deus tem algo a nos falar hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do verso 40 até o verso 45. Aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, nosso abraço e que Deus esteja aí contigo, te abençoando e guiando sua vida. Se você precisar de Deus, nunca se esqueça, Ele sempre estará disponível, é só buscá-lo com fé. A palavra do Senhor então diz aqui: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sumo sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Queridos, a lepra nos dias de Jesus, ela era chamada de o açoite, ou também a mão de Deus. A ideia era muito simples. Se você é um leproso, você é muito pecador e Deus está te açoitando, está te punindo. O que era a lepra? Lepra ainda existe hoje. O nome técnico é hanseníase, mas hoje é uma doença tratável e curável. Mas nos dias de Jesus, surgia manchas esbranquiçada nas pessoas, então ela podia julgar aparentemente assim: será que eu estou com lepra? Então ele deveria ir ao sumo sacerdote, que faria a análise minuciosa, ou sacerdote de plantão, para que pudesse avaliar. E ele então sabia como diagnosticar se era lepra ou não. Se fosse lepra, o que acontecia? Essa pessoa já saía dali direto para um leprosário. Agora, pense vocês que havia um leprosário bem estruturado, com UTI, com médicos, né, doutor Paulo, assim, bem capazes para cuidar dessas pessoas. Ah, não. A lepra era considerada uma doença contagiosa. E quando a pessoa saía dali com um diagnóstico de lepra, ele começava a gritar com uma voz de pânico e dor: imundo, imundo, abra um caminho para um imundo passar. Você pode imaginar? Imediatamente ele perdia o convívio social e também era expulso do seio da família.
Ele ia para leprosário, mas sabe o que era um leprosário geralmente? Uma caverna fora da cidade. E ali eles viviam. Aqueles que estavam num estágio mais avançado da doença, era cuidado por aqueles que estavam num estágio ainda inicial. A única coisa que a sociedade fazia era ir ao local, deixar alimento, ou então descer alimentos por cordas, e se retiravam, e esses leprosos, então, os que tinham melhor saúde, vinham, buscavam os alimentos para alimentar os demais e a eles mesmos. Era uma tragédia pessoal ser leproso. Sabe, queridos, e o que era pior, era o estigma de que você era um pecador, de que você estava sofrendo sob a punição de Deus. Logo, a quem eles podiam recorrer? Não havia cura para a doença, não havia tratamento para a doença, e Deus era o culpado da doença. Logo, o único que poderia ajudar era o que estava infligindo a enfermidade. Então, essa pessoa perdia toda a esperança de vida e vivia a morte na própria vida. Quando a morte chegava, para muitos era um alívio. Sabe, que coisa triste era ser leproso naquele tempo. Que coisa triste. Um tempo atrás eu estava na Bahia e uma cantora de Minas esteve por lá e falou: pastor, eu estou indo visitar um tio meu aqui na praia, na orla, um lugar chamado Prado, na Bahia. Você conhece. E ela disse: pastor, eu tenho um tio que está com hanseníase. E eu pensei: mas isso deve ser fácil. Eu pensei comigo: hoje é uma doença que tem tratamento, não há problema nenhum. Tratamento grátis, recebe remédio, tudo direitinho. Mas ela disse: pastor, eu estou lhe avisando para o senhor se preparar, porque o quadro é muito crítico. A doença já fez suas incursões em todo o corpo. E pastor, ele está se apodrecendo em vida. Eu fiquei apavorado pensando: mas como no século 21 isso acontecer? Queridos, quando cheguei lá, encontrei realmente um quadro triste. Esse homem tinha buracos no corpo que dava para colocar dentro um ovo de galinha. Era uma cena horripilante. Sabe, um historiador dos dias de Jesus escreveu uma cena que ele presenciou em Jerusalém. Ele fala que na porta de Java entrava um grupo de mendigos e que eram também leprosos. E ele diz assim: eles tinham a garganta carcomida pelas úlceras. Muitos não tinham olhos. Só havia o buraco onde outrora eram os olhos. O nariz caía. Às vezes as gengivas inchavam e os dentes iam se soltando. Às vezes órgãos como dedos e até a mão inteira se soltava do corpo. E ele diz: era um espetáculo horrível ouvi-los grunhindo. O som que saía de suas gargantas carcomidas pela lepra. Podem vocês imaginar o que era ser um leproso nos dias de Jesus? Então a Bíblia fala que Jesus nunca havia curado um leproso. Sabe por quê? Porque nenhum leproso havia procurado Jesus. Eles tinham o pensamento de que a última pessoa a ser curada foi um homem chamado Naamã, no tempo do profeta Eliseu. Mas isso tem séculos atrás. Ninguém procurava Jesus.
Eles ficavam pensando, os leprosos pensavam, mas como ele, que é o enviado de Deus, pode nos curar, se é Deus que impôs sobre nós essa maldição? Mas havia um leproso. A Bíblia não fala o nome deste homem. E Marcos coloca esse fato, esse milagre de Jesus, no seu primeiro capítulo. Isso significa que foi no início do ministério de Jesus. Esse homem era diferente. Ele ouviu falar de Jesus, de sua bondade. Ele ouviu dizerem que Jesus nunca havia repelido ninguém. E é verdade, porque a Bíblia fala: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Que verso poderoso, não, irmãos? Então, diz a Bíblia que esse homem ficou pensando: é a minha única esperança, eu vou procurá-lo, não tenho a quem recorrer, o que posso fazer? Vou esperar que a morte venha como um alívio para meu sofrimento e minhas misérias? Eu vou procurar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quem é você. Mesmo os que eu conheço, eu ainda não conheço. Porque no âmago da alma é que a gente pode conhecer alguém, e eu não posso conhecer o que vai no interior, no profundo do seu ser. Mas quem sabe você tem achado que Deus é amor, mas com os outros, não com você. Você pode ficar pensando que Deus é muito justo para aceitar um pecador como você. Que Deus é puro demais para te recolher, para lhe acolher, para lhe aceitar, para lhe abençoar. Sabe, queridos, esse homem se sentia assim também, mas ele estava em desespero e ele pensou: eu irei, e eu pedirei a ele que me ajude. E diz a Bíblia que quando esse homem se aproximou de Jesus, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: se quiseres, podes curar-me. Eu não sei se você é tão meticuloso para prestar atenção na frase. Mas ele está falando assim: se tu quiseres, em outras palavras, tu podes, mas eu não sei se tu queres. Sabe qual é a grande questão aqui? É a luta entre a questão de ser poderoso e ser amoroso. Alguns pensam que Deus é o Todo-Poderoso, e Ele é, mas pensam em Deus como alguém apenas poderoso, mas frio e calculista, distante, que não se importa. Pensam num Deus transcendente que nós não podemos alcançar. Mas eu quero lhes lembrar que Deus não é só transcendente, Ele é imanente. Em outras palavras, o Deus que é todo-poderoso e que não pode ser compreendido se revelou, andou entre nós como homem. Ele está acessível. A Bíblia fala que aquele que o busca de todo o coração o encontrará. Não é lindo isso, queridos? A questão, irmãos, é que Deus é poder, mas Ele também é amor. E quando poder e amor se unem, tudo é possível. Porque quando Deus ama, Ele quer ajudar. E como Ele tem poder, Ele pode ajudar. E aquele homem então disse: eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. Essa alguma vez já foi uma luta no seu coração? No meu já. Eu creio que Deus pode tudo, mas eu fico pensando: será que Deus quer? Será que essa é a vontade de Deus? Sabe, queridos, eu lhes recomendo ler um capítulo sobre este fato, esse milagre,
num livro chamado Desejado de Todas as Nações. Eu já li várias vezes. Toda vez que eu vou pregar sobre esse leproso, eu leio esse capítulo. É maravilhoso. A autora diz, inspirada por Deus, que esse homem, ele saiu procurando Jesus, porque ele não podia entrar na cidade. E ele ficou pensando, eu vou andar pelos montes fora da cidade, e um dia eu me encontrarei com ele, e quando me encontrar, então eu pedirei a ele que me cure. E ela, a autora, diz que ele chegou num local em que Jesus estava pregando, num monte perto do mar. E ele ficou de longe olhando. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele viu Jesus curar pessoas. E ele então se encheu de coragem e correu em direção a Jesus. E ele gritava: imundo, imundo, abra um caminho para o imundo passar. E o povo fez isso, a multidão. Interessante, eu fiquei tocado ao ler esse capítulo. Ela diz que o povo se afastou e começou a xingá-lo. Lá no Rio de Janeiro, xingar é diferente de xingar no Rio Grande do Sul, viu, Ney? Lá no Rio Grande do Sul, eu não sei aqui, mas quando as pessoas falam, o fulano xingou o outro, mas não é xingar palavrão. Lá no Rio de Janeiro, se falar xingar, é xingar palavrão, é palavras de baixo calão mesmo. Mas lá xingar é, às vezes, brigar com o outro, falar alguma coisa ruim para o outro, isso também é xingar. Pelo menos foi o que eu aprendi. Esses homens se xingavam dizendo assim: seu imundo, sujo, fedorento, saia daqui. Você quer passar essa miséria de doença para nós também? Eles queriam expulsar o indivíduo e não expulsaram, sabe por quê? Porque eles tinham medo de se contaminar e contrair a enfermidade. Mas eles teriam apedrejado o homem se eles tivessem chance. Incrível, né, queridos, como a multidão, às vezes, ao invés de ajudar o pecador a ir a Cristo, eles atrapalham. Eles estavam muito preocupados com as regras. Eles falaram, a regra é que você esteja fora. A regra é que você não ande no meio das pessoas. Você está quebrando os costumes. Volte para o seu lugar. Mas a autora também diz que ele não ouvia nada. Nada lhe atingia. Ele só corria em direção a Jesus e se aproximou, se ajoelhou diante de Jesus e o adorou e disse assim: se tu quiseres, podes curar-me. Irmãos, que quadro maravilhoso. Aquele que era todo necessidade, debruçado de joelhos diante daquele que é todo poder. Se ajoelhar diante do Todo-Poderoso é um privilégio. Se colocar diante daquele que te criou é uma dádiva de Deus para a sua vida. Aquele homem então se prostra diante de Jesus e fala: tu podes, mas eu não sei se tu queres. Se queres, me ajude. Me ajude. Quando você precisar de Jesus, procure ajuda. Ele nunca vai te lançar fora. Sabe, esse livro também que eu li hoje, o capítulo, diz assim: que tem determinadas coisas que pedimos a Deus e Deus não responde na hora, Ele demora a responder. Como eu preguei ontem, se lembram? Sobre as 3 formas de Deus responder a oração. Mas ela diz assim: porém, quando alguém pede perdão pelos seus pecados, pelos méritos de Jesus Cristo, Deus responde a oração
imediatamente. Não é maravilhoso isso? Pensar que você pode cometer o pecado que cometer, se você for em arrependimento diante de Deus, se prostrar diante dele e clamar pelo perdão em nome do Senhor, o sangue dele te limpará de todo o pecado nesse exato momento. Louvado seja o nome de Deus por isso. Porque Deus nos perdoa imediatamente. Ele não fala, espere um pouco, aí eu vou pensar. Mas ele faz o que Jesus fez com aquele homem. Jesus falou assim, eu quero ser limpo. Eu quero. Queridos, além de Jesus falar eu quero, ele tocou no homem. Se você tocasse num imundo, você ficava imundo cerimonialmente e você precisaria que se cuidar, porque a ideia é que você iria contrair a doença. Jesus não ficou imundo cerimonialmente, sabe por quê? Porque em vez de ser alguém contaminado pela enfermidade do outro, ele levou cura para a enfermidade alheia. E aquele homem não podia mais transmitir impureza, porque ele agora era limpo. Sabe, esse livro que li, diz que a lepra é uma ilustração da obra de Jesus, de libertar o pecador da sua culpa, dos seus pecados. O que Jesus estava querendo dizer é que não importa quão maculados estejamos, não importa quão sujos sejamos, não importa quão longe tenhamos ido, os braços de Deus ainda estão abertos para acolher o pecador e lavá-lo pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu lhes contar uma história. Uma vez, há uns 10 anos atrás, fui fazer um encontro de jovens com Cristo lá no Espírito Santo. E nós queríamos, Donato, uma história bonita, um testemunho bonito para a abertura do programa. Mas como era um local novo, ainda não tínhamos muita gente lá para ajudar, eles conseguiram alguém e disseram, pastor, tem uma jovem que quer testemunhar, a história dela é bonita, mas seria bom o senhor ouvir primeiro, para ver se encaixa com os temas e a programação. E então fui conversar com essa jovem. Quem era essa jovem? Uma menina que nasceu na igreja e cresceu na igreja. Quando ela tinha 13 anos, por aí, ela começou a sentir um forte desejo de conquistar posição social e riqueza no mundo. Ela era de uma família simples, humilde, pobre. E ela ficou meio frustrada ao ver outras pessoas tendo as coisas, possuindo as coisas, e ela nunca tinha nada. Sempre muita dificuldade para conseguir tudo. E ela falou, olha, eu vou sair dessa igreja, eu não quero saber de cristianismo. Essas coisas não nos ajudam. Olha, que miséria a minha vida, não tem nada, sou pobre. E ela então saiu, foi para o mundo e começou a frequentar determinados lugares que pudessem dar a ela o que ela queria. Bens materiais, distinção, posição. E ela passou por muitos lugares. Até que chegou uma vez num local, num centro espiritualista, em que a mãe de santo propôs a ela uma negociação. O Espírito, ela disse, que cuida de mim, que se apodera de mim, quer fazer um pacto contigo. E o nome desse Espírito é Lúcifer, é o próprio Lúcifer. Eu não acredito que fosse, porque eles são mentirosos. Mas no final, todos eles são demônios mesmo. E ela disse, olha, se você fizer esse pacto de sangue com ele,
Ele promete te dar riqueza, posição, destaque, tudo que você quiser. E aquela jovem cobiçosa, ambiciosa, fez um pacto de sangue com um demônio que dizia ser o Lúcifer. Mas eu não estou contando essa história que eu ouvi alguém dizer, tá? Eu conversei pessoalmente com a moça. Eu não conto historinha inventada. Ela disse, pastor, eu fiz um pacto de sangue, cortamos, fizemos lá as promessas de que serviria a ele e que ele me daria as bênçãos que eu queria receber. E finalmente, pastor, dali para frente a minha vida foi só bênçãos materiais. Ela disse, pastor, eu não sei o que acontecia, porque na verdade eu trabalhava em salão de beleza, eu era cabeleireira. Mas a coisa começou a dar certo, tudo, o dinheiro entrava com uma facilidade. Eu tinha carro importado, eu tinha casa de praia em Santa Catarina, na praia mais famosa de Santa Catarina. As pessoas me chamavam para atividades, eu andava com gente importante, dinheiro aparecia com uma facilidade tremenda. Eu nem sei explicar, simplesmente aconteciam as coisas. E assim a minha vida se tornou o que eu queria que fosse, por um tempo. Se lembrem disso, por um tempo. Depois se tornou um inferno astral. Ela tinha que fazer despachos constantes e encruzilhadas em vários lugares. Ela tinha que fazer serviços macabros em lugares mais estranhos possíveis. E também o espírito que conversava com ela, esse com quem ela fez o pacto, a acordava de madrugada para fazer determinadas coisas e ela simplesmente às vezes não conseguia dormir. E ela falou que ela estava esgotada, até que uma noite ela estava em casa e ela percebeu que o gato que ela possuía ficou muito inquieto e ia até a porta e voltava e estava muito inquieto. Ele nunca havia tido esse comportamento e ela percebeu que devia ser alguma coisa a nível demoníaco, mas deixou isso de lado. No outro dia ela foi ao centro. Esse espírito com que ela fez o pacto se incorporou lá na mãe de santo. Eu falo entre aspas, tá? Mãe de santo. E disse para ela, ontem à noite eu fui à sua casa, mas eu não pude entrar, porque tinha 2 homens na porta que me impediram de entrar. E ela sabia que 2 homens eram 2 anjos de Deus. E ela disse assim, quer dizer que ontem você foi em casa e você não pôde entrar porque 2 anjos não deixaram você entrar? Então isso significa que você não tem poder. Você está sob o controle e a direção de Deus. Deus é poderoso, não você. E ela disse, sabe de uma coisa? Eu não quero mais te servir. Vamos romper aqui o pacto que fizemos. E ele disse, você não pode romper o pacto, senão eu te mato, eu te destruo. E ela falou, eu não vou romper, eu já rompi. Ela disse que entrou no carro, e enquanto ela andava, ela ganhava socos e agressões, ela não via ninguém, e ela chegou em casa inchada e cheia de hematomas. E quando ela chegou em casa, as coisas da casa dela saíam de um lugar e batia na parede, e se quebrava. E ela dizia, você pode fazer o que você quiser, mas em mim você não vai tocar, porque Deus, aquela noite, vai me proteger. E ela disse, e eu sei porque esses 2 anjos estavam lá, porque minha mãe nunca deixou de orar por mim.
E Deus enviou os anjos dele para me proteger como resposta à oração de minha mãe. Sabe, queridos, Satanás disse: você vai perder tudo. Daí ela foi perdendo tudo. Imediatamente, em uma semana, ele tirou tudo que ela tinha. Tudo. Começou a estudar a Bíblia com um pastor, mas o inimigo aparecia, em pessoa ela via, e dizia para ela: você não pode se afastar de mim, eu tenho controle sobre você, eu vou destruir você. Até que finalmente, queridos, ela decidiu: vou entregar minha vida a Jesus, vou me batizar, que aí Ele cuidará de mim e vai repelir o diabo da minha vida. Finalmente, queridos, ela foi para a igreja num dia para o batismo. O tanque estava cheio, toda a programação estava montada. Finalmente ela entrou com o pastor no tanque de batismo. E quando ela entrou, ela viu Satanás no fundo da igreja. E ele dizia para ela: se você se batizar, nunca mais terá nada. Nada. Eu vou destruir você. E ela disse para o pastor: pastor, pode me batizar rápido? O pastor não sabia por quê, mas pode ser mais rápido, pastor. E finalmente o pastor colocou a mão sobre sua cabeça e a batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ela foi levada às águas e retirada de lá, ela falou que imediatamente ela olhou para o fundo e ela disse: pastor, nunca mais eu vi Satanás. Quando eu estive com ela conversando, tinha 3 meses de batismo. E ela disse: pastor, não tenho mais nada. Apartamento, carro, fama, dinheiro, perdi tudo, sumiu tudo. Da mesma forma como veio de forma assim miraculosa, que eu não sabia de onde vinha, também foi embora e eu não sei para onde foi. Mas ela disse: hoje eu estou morando de volta com a minha mãe em casa. Estou dependendo dela para tudo. Mas hoje eu tenho paz. Hoje eu estou feliz com o meu Deus. Sabe, querido, não importa quão longe tenhamos ido, se corrermos em direção a Jesus e falarmos com Ele: se tu quiseres, podes curar-me, podes limpar-me. Ele vai dizer: eu quero, fique limpo. Ele pode perdoar o teu pecado, meu irmão. Não importa quão grave ele tenha sido. Sabe, às vezes eu fico olhando para uma igreja grande como essa, centenas de irmãos assentados, e fico pensando: como deve ser a vida de cada um? Eu não sei. A vida de você aí que está me ouvindo pela internet, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: não existem pessoas perfeitas. Existem 2 tipos de pecadores: pecadores resistentes e pecadores arrependidos. Os resistentes não sentem a necessidade de perdão e de um Salvador. E os arrependidos correm a Ele em busca de misericórdia e perdão. Que tipo de pecador você é, meu irmão? É daquele que sente necessidade de Jesus? Vá a Ele. Ele não apenas tem poder, Ele tem amor. E se Ele tem amor e poder, tudo é possível. E Ele vai falar para você: eu quero, fique curado do seu mal. Você tem andado longe de Deus? Você tem praticado pecados que têm machucado você? Se sentindo mal, feio diante de Deus? Tem vergonha às vezes de se ajoelhar diante da convicção do pecado que lhe acusa? Vá a Ele, diga: eu estou imundo, Senhor, mas o Senhor pode me purificar. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Eu quero orar hoje
especialmente por alguém que queira dizer para Deus: Senhor, eu preciso da pureza que vem do sangue de Jesus. Hoje eu quero orar especificamente por alguém que está dizendo assim para Deus agora: me perdoe. Você já fez algo na vida que te deixou triste? Eu me lembro quando eu era garoto, eu fumei, mas só um cigarro, tossi que só uma miséria. Mas eu fiquei tão traumatizado com isso, que eu era adventista de berço, que até hoje às vezes eu sonho que fumei. E eu acordo desesperado assim e peço a Deus perdão de novo. Deus, o Senhor pode me perdoar porque eu fumei há 42 anos atrás. Eu fumei um cigarro com os garotos lá da rua. Eu tenho outros pecados que eu também já pedi perdão a Deus, mas não vou dizer para vocês. Não sejam curiosos. Você tem algum pecado que quer pedir perdão a Deus? Não precisa confessar. Não marque entrevista comigo no confessionário. Aqui na igreja não existe confessionário. Você pode confessar seus pecados ao Senhor, mas você quer vir hoje e dizer: Deus, por favor, me purifique, me lave com o sangue do Cordeiro. Meu corpo está destruído pela lepra do pecado, Senhor, meu coração está pesaroso, eu estou triste. Eu quero orar por você, meu irmão, que precisa sentir a paz do perdão de Deus. Ninguém vai ficar olhando para você: tá vendo, aquele foi lá à frente, deve ter aprontado, porque ele também aprontou. Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu quero orar por você agora. Não precisa contar para ninguém. Mas se você quer hoje vir à presença de Deus, se colocar de joelhos diante dele e dizer: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Você quer pedir isso a Deus? Vem aqui à frente. Eu quero terminar esse momento orando por você. Mesmo que esse pecado esteja lá no passado, mas ele te incomoda, você acha que Deus ainda não te perdoou por aquilo, isso machuca você. Sabe, hoje é dia de libertação. Hoje Deus quer dizer: filho, fique limpo do seu pecado, fique em paz. Eu quero que você sinta a paz. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero pedir a Deus que hoje não saiamos daqui com nenhum pecado, lavados no sangue do Cordeiro, mas que a nossa consciência também possa estar limpa. Quem sabe eu esteja hoje também pregando para alguém que precisa perdoar, está com o coração aí cheio de rancor, ódio por alguém, e sabe que isso é pecado, isso te incomoda. Quem sabe eu esteja pregando hoje para alguém que lá no passado foi infiel ao cônjuge. Sabe, queridos, Deus pode perdoar. Deus pode perdoar. Ele ainda está dizendo para nós hoje: eu quero, fique limpo. Saia daqui hoje com a certeza que o sangue de Jesus te limpou dos pecados. Eu quero pedir àqueles que podem, os que podem, para se colocarem de joelhos, para pedirmos isso ao Senhor. Pai do céu, um dia Jesus estava lá à beira-mar, pregando para uma multidão, abençoando as pessoas, quando chegou aquele homem que tinha uma aparência horrível. Aquela doença tinha feito dele um monstro fisicamente, mas o seu coração estava cheio de fé. E Pai, ele correu em direção a Jesus e se ajoelhou diante de Jesus. Nós também estamos ajoelhados, Pai, diante de Jesus agora.
Pai, ele tinha uma doença física, nós temos uma doença espiritual. Ó Pai, quantos pecados temos praticado, e esses pecados nos trazem tristeza, pesar, mágoa. O pecado é gostoso, Pai, enquanto está sendo praticado, mas o que sobra depois é uma consciência pesada, sofrida, amargurada e perdida. Ó Pai, por favor, dá-nos a paz do perdão. Diga para nós agora, filho, você está limpo do seu pecado, você está arrependido, o Espírito Santo te convenceu do pecado, agora eu te estendo a minha graça e o meu toque purificador. Por favor, Pai, que ninguém saia daqui hoje contaminado pelo mal, mas que nesse instante todos nós sejamos purificados, perdoados. Por favor, Pai, que o nosso passado não traga mais pesar para o nosso coração. Mas agora, diante da Tua presença, confessamos a nossa culpa. E dizemos que temos feito coisas, andado longe do Senhor, temos magoado o Seu coração amoroso, mas arrependidos aqui estamos, Pai. Por favor, apague, cancele o nosso passado perverso e mau e nos lave no sangue do Cordeiro para que sejamos limpos e imaculados na Sua presença agora. Te peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Que a paz que vem do perdão possa inundar a sua vida e possamos ir para nossos lares em paz, alegres, felizes, certos que o Senhor nos perdoou e que através de Jesus nos limpou de toda a culpa.